2025 começou com tudo, já estamos em fevereiro e você ainda não começou a investir, mas calma, dá tempo ainda. Então se você quer começar a investir, mas não sabe nem por onde começar, assiste esse vídeo até o final, esse vídeo é pra você. Eu sei, muita gente tem medo de investir porque acha que pode perder esse dinheiro ou até mesmo acha que precisa de muito dinheiro para começar, o que não é verdade. Então nesse vídeo eu vou mostrar as melhores formas de você começar a investir se você é iniciante. E mais, no final do vídeo eu vou falar para vocês um erro que muitos iniciantes cometem e como você pode evitar esse erro e começar com o pé direito em 2025 nos investimentos. Então assiste esse vídeo até o fim, não pula nenhuma parte porque pode ser uma parte importante para você. E se você gostar do vídeo, se ele agregar alguma coisa, eu peço para você se inscrever nesse canal e continuar acompanhando os conteúdos. É só isso, beleza? Então, vamos começar? Hoje então a gente vai trabalhar 3 tipos de investimentos que são os melhores para quem está iniciando. Dentre esses 3 tipos tem 3 abordagens diferentes de investimentos e a gente vai seguir cada uma delas para vocês entenderem o racional de tudo isso. E se você é um iniciante que abriu a sua primeira conta em uma agência bancária agora, num banco digital agora, não tem problema porque a gente vai usar exemplos práticos. Eu vou abrir o aplicativo para vocês, vamos fazendo passo a passo e eu vou explicando o que cada um desses investimentos vai agregar para vocês e principalmente os cuidados que a gente tem que tomar. E eu também acho que nesse início de vídeo é importante a gente definir o que é um investimento. Investir o seu dinheiro nada mais é do que botar o seu dinheiro para trabalhar para você, para gerar uma renda passiva. E qual é a diferença entre uma renda ativa e uma renda passiva? Na renda passiva, o próprio dinheiro que trabalha para você e te paga no final do mês, claro, proporcional à quantia de dinheiro que você colocou para trabalhar. Então a primeira coisa que você precisa colocar na cabeça é: não precisa ser rico para começar a investir. Qualquer um pode começar a investir do zero agora. Com 5, com 10 reais eu vou provar que isso é verdade. Vamos começar então? Bora! A primeira coisa que eu preciso que vocês tenham é uma conta em um banco digital. Qual que pode ser esse banco? Nubank, Mercado Pago, Banco Inter, qualquer um que você se sentir mais confiante. Se você já tem uma conta nesse banco, melhor ainda. Qual que eu recomendo? Os mais simples, sinceramente, Nubank, Banco Inter. Eu vou mostrar como acessar esse investimento a partir desses 2 aplicativos. Esse não é um vídeo patrocinado, ok? Mas por que eu estou recomendando o Nubank e o Banco Inter? Porque eles permitem fazer investimentos em diferentes tipos de ativos, enquanto outras contas mais comuns não permitem. É simplesmente por esse fato e também porque eles são os mais populares e a chance de você já ter esse aplicativo é muito grande. Se você não tem, entra na Play Store ou na Apple Store se você tiver um iPhone, baixa lá o aplicativo e faz o seu cadastro. É só colocar os seus dados, é muito simples, ok? Mas qual é a primeira opção de investimento que eu vou sugerir para você que está iniciando agora em 2025? É um investimento no Tesouro Direto. Mas Yoshi, eu não sei investir no Tesouro, aquele site é muito confuso. Calma, vamos passo a passo. Primeiro eu vou mostrar para vocês o site do Tesouro Direto, mas a gente não vai fazer o investimento pelo site, e sim pelos bancos digitais, que é mais fácil e não muda nada. E é interessante a gente se familiarizar com o site, porque ele tem várias calculadoras que permitem a gente estimar o quanto que a gente pode ganhar de dinheiro, o quanto que esse dinheiro pode render, além de conhecer alguns títulos. Mas hoje, como eu vou apresentar 3 investimentos, eu só vou apresentar o mais básico, que é o Tesouro Selic. Vem comigo. Você pode digitar simplesmente no Google Tesouro Direto e vai abrir aqui o site oficial do Tesouro. Dessa forma você vai chegar no site aqui do Tesouro Direto, clicar aqui em títulos, preços e taxas. O que é o Tesouro Direto? Nada mais é do que você emprestar o seu dinheiro para o governo. Esse é o investimento que a gente considera o investimento mais seguro que existe, porque mesmo que num cenário catastrófico o país quebre, ele pode simplesmente imprimir dinheiro, aumentando a inflação obviamente, mas para arcar com a dívida que ele tem com você. Mas não se preocupem, é um investimento super seguro, é o mais seguro que a gente tem no país. Bom, aqui a gente tem diversos títulos para você comprar. Se você quiser saber mais a respeito de cada um deles, se inscreve no canal, dá uma fuçada aí no canal, porque eu já falei de Tesouro IPCA, vou fazer vídeos falando aqui de todos os outros. Por exemplo, Tesouro Educa Mais é para quem quer
de repente se preparar para pagar um colégio ou uma faculdade para o seu filho é um investimento bem interessante. O Renda Mais para quem quer ter um complemento da sua aposentadoria daqui a determinado período. Então são tesouros que na verdade são variações de outros empréstimos aqui que eles colocaram outros nomes para facilitar para aquelas pessoas que têm uma dificuldade maior de entender alguns investimentos. Mas eu pretendo fazer vídeos exclusivos para esses títulos aqui que são bem legais. Nesse caso, nesse vídeo, a gente vai ficar aqui, a primeira opção de investimento que eu vou sugerir para vocês é o Tesouro Selic 2027. Por que ele? Porque é o investimento mais simples que a gente pode ter, alocar o nosso dinheiro. E aqui nós temos uma rentabilidade anual, ou seja, o quanto vai render isso ao ano, de Selic mais esse bônus de 0,041%. Selic é a nossa taxa de juros, que atualmente está em 12,25%, e segundo algumas projeções, ela tende a aumentar ainda ao ano de 2025, durante o ano. É uma taxa de referência, a taxa de juros do país, que vai pagar equivalente aqui a Selic mais esse pequeno bônus. Então é uma taxa ok. Geralmente alguns CDBs, que a gente vai falar mais pra frente, eles pagam um pouco menos do que isso, dependendo do tipo de CDB. A gente vai entender esse conceito hoje, importante a gente saber. Mas esse investimento aqui ele é mais seguro e ele vai pagar um pouquinho mais ainda. Então nesse caso, qual é o ponto negativo? Que o investimento mínimo que você pode fazer é desse valor aqui de R$ 159,59. Então aqui a gente poderia simular, a gente já vai entrar nesse simulador, mas o mínimo que você pode investir é essa quantia aqui. Por quê? Porque isso aqui é referente a uma fatia desse título. Então não pode ser um valor menor do que esse. Mas se você tá aí com 50, 100 reais e queria começar a investir hoje assistindo esse vídeo, eu vou te dar outras opções daqui a pouco, então assiste até o final. Então aqui a gente tem uma calculadora bem interessante de investimentos. Ela é muito bacana para vocês fazerem cálculos, eu vou deixar na descrição para vocês fazerem continhas aqui e ver quanto que renderia. Tem duas opções, quanto que você quer investir hoje, quanto que você quer resgatar no futuro. E aqui, por exemplo, ó, quanto você quer investir hoje? 50 reais, vamos colocar assim, um valor simbólico. E eu quero investir todo mês 50. A data de vencimento desse título, ou seja, quando ele vai te pagar, quando ele vai te devolver esse dinheiro com esse rendimento, vai ser 1/3/2027, daqui a 2 anos. Quanto que vocês chutariam que vai dar esse valor? Vamos ver? E ele vai comparar aqui com alguns outros títulos. Então em 2 anos, se você colocasse 50 reais por mês, você ia ter um total de R$ 1.417. Então aqui ele faz uma comparação, por exemplo, com a poupança, que ia gerar muito menos, né? Com uma LCI, com um CDB, que a gente já vai falar sobre isso e tudo mais. Então o seu valor que você investiu seria 1.300 e o que você ia coletar seria 1.417. Aqui já está rolando o que a gente chama de juros compostos. O que significa isso? No primeiro mês, os seus 50 reais vira, sei lá, 50 reais e 10 centavos. No segundo mês, não conta mais 50 reais, mas sim 50 reais e 10 centavos. E os juros vai ser contado a partir desse valor. Então a ideia de investimento é você ir somando nessa bola de neve. No primeiro mês 50 que gerou 50 e 10 centavos, depois você coloca mais 50, você vai ter 100 reais e 10 centavos, que já vai gerar, isso aqui eu tô fazendo conta de cabeça, é só um exemplo, tá? Não é real. Então no segundo mês você vai ter 100 reais que vai gerar mais 20 centavos. Daí você vai ter 100 reais, 30 centavos, mais 50 reais, 150 e 30, e assim por diante. Ficou confuso? Mas é essa bola de neve que acontece. E o principal fator para você ganhar muito dinheiro com investimentos não é o valor do aporte, não é você escolher o melhor investimento do mundo, claro que isso afeta com certeza, mas sim o tempo, porque o tempo é exponencial. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Se colocarmos no Google calculadora de juros compostos ou simulador de juros compostos, a gente pode fazer um cálculo como, por exemplo, esse. 50 reais, vai. Vamos colocar 100, vai. 50 é um pouquinho baixo, né? Valor inicial 50, valor inicial 100 reais. E eu vou colocar aqui, ó, taxa de juros 12,25, porque é o que tá rolando hoje em dia. E eu quero deixar esse investimento aqui por anos. Eu vou colocar aqui, ó, 35 anos. Se você é jovem, se você está começando agora, você pode colocar até mais tempo, ou se você tiver uma idade um pouco maior, você vai adequando aqui a sua realidade. Então o que acontece?
Se você coloca aqui R$100 por mês, você pensa, poxa, mas R$100 é pouco, né? Será que isso aqui vai gerar alguma coisa? E na verdade, olha isso daqui, olha o poder dos juros compostos. Isso, ao final de 35 anos, geraria algo em torno de R$580 mil. E se a gente descer aqui um pouquinho nessa tabela, ó, e descer também isso aqui até o final, nós vamos ver que ao final desse período você estaria recebendo de renda passiva, ou seja, por mês você ia estar recebendo algo em torno de R$5.608. É um valor bem expressivo, é algo que choca com certeza quando a gente olha, é algo bem impactante, algo que motiva, por isso que eu falo, usem e abusem dessa calculadora. Só uma coisa importante, esse valor aqui que a gente calculou, né, seria um valor nominal. Então, teoricamente, você teria esse dinheiro, porém, o poder de compra nessa altura do campeonato seria um pouquinho menor do que esse devido à inflação, ok? Se vocês quiserem fazer um cálculo mais real, coloca aqui uma taxa de juros de 8%, que aí vai ficar bem de acordo. Então, esse aqui é só apenas um exemplo de como os juros compostos vai alavancar você para ganhar muito dinheiro. Porque, olha só, o que você investiu foi R$42 mil, na verdade. E o total de juros é um valor de 543 mil. É muito maior devido ao tempo que esse dinheiro ficou trabalhando. E é claro, se você já é uma pessoa que trabalha e consegue investir um pouco mais, ou melhor, ao longo do tempo você conseguiu aumentar o seu salário e conseguiu fazer um aporte maior, obviamente esse valor aqui vai ser muito maior. Então olha a diferença, 2.900.000, valor total final. O que você investiu foi 210 mil e o que você recebeu em juros foi cerca de 2.600.000. Então brincar com essa calculadora, sonhar aqui um pouquinho, é bem importante para você ver que não é impossível você chegar lá. Mas vamos voltar para a realidade, deixa eu mostrar na prática como que a gente investe no Tesouro Direto e eu vou fazer um investimento aqui junto com vocês pelo Nubank. Vamos lá. Então, abrindo o aplicativo do Nubank, você vai descer aqui embaixo, clicar nesse dinheirinho que está aqui e você vai criar uma nova caixinha. Por que uma caixinha? Porque ela é um investimento mais simples e mais seguro que você consegue criar, porque ela é protegida pelo FGC e você tem um resgate imediato se você quiser. Bom, nova caixinha, aqui você pode colocar, ó, sei lá, Projeto Futuro, nada a ver esse nome, né? Enfim, você pode personalizar, colocar o nome que você quiser e aqui você vai colocar, ó, o legal é que você pode colocar a quantia que você quiser. Quero colocar, sei lá, cinquentinha, meu primeiro investimento. Aqui tem algumas opções. Leia bem, se você tiver alguma dúvida, leia bem. Mas você vai escolher a opção sem trancar. Por quê? Porque se você colocar, por exemplo, nessa última, você vai investir o seu dinheiro e não vai conseguir retirar o seu dinheiro antes, caso você precise. É o que está escrito aqui, ó. Disponível em até um dia útil. Tá? Se for a primeira caixinha que você estiver criando, você vai ter a opção de resgate imediato. Então, coloca nessa sem trancar. Vocês estão vendo que as caixinhas de baixo que são trancadas, elas pagam um pouquinho mais, que é essa porcentagem aqui, ó. 104% do CDI e tudo mais. Mas nesse caso não vale a pena, deixa sem trancar. O que é esse valor de CDI? É o valor de rendimento que isso vai render na sua conta. Lembra que eu falei da taxa Selic? Aqui a gente vai estar fazendo um investimento em um CDB. Na verdade, em um RDB, que é um recibo de depósito bancário. Você vai estar emprestando o seu dinheiro para uma instituição financeira que vai te pagar 100% do CDI. O que é o CDI? É um valor de referência que é equivalente à taxa Selic menos 0,1%. Então, se a taxa Selic está em 12,25%, o CDI vai pagar 12,15%. É um pouquinho menos, a diferença é bem pouca. Então, você tem essa opção de criar uma caixinha, caso você não tenha o dinheiro para comprar um título do Tesouro Direto. Então, tá escrito aqui, ó, usando RDB de resgate diário, tal. Beleza, você confirma e coloca sua senha. Olha, parabéns, você que criou a caixinha Projeto Futuro. Esse nome vai ser o nome que você deu. E vai estar aqui o seu dinheiro. Todos os meses vai aparecer o rendimento aqui que você já obteve com essa caixinha. Por exemplo, eu tenho uma caixinha que se chama Teste 3 Yoshi. E olha só, eu tinha 500 e poucos reais lá. Ela me rendeu 58 reais em 12 meses. Mas 58 reais é muito pouco, Yoshi. Isso aí não vai mudar minha vida. O valor de rendimento é proporcional ao que você investe, mas você não pode pensar assim. O que você tem que pensar é o seguinte: esse dinheiro está sendo gerado de forma passiva. Você não precisa fazer nada, você não precisa trabalhar, que o dinheiro está trabalhando por você. Então a ideia é que você trabalhe mais para conseguir mais dinheiro para colocar aqui,
porque ao longo do tempo a bola de neve começa a crescer. É essa a ideia. Não tem esse pensamento de, é centavos, não vai fazer diferença. Faz, e se você não fizer daqui a 20 anos, você vai estar muito arrependido, eu garanto pra vocês. E depois, quando esse dinheiro já estiver rendendo, você vai ter um mini relatório aqui, vai ver quanto que rendeu por mês. Ó, R$500 estava me dando R$5 por mês, mais ou menos aqui nesse ano passado. Bom, né? Sem eu fazer nada? Poxa, muito bom. Mas a primeira opção de investimento que eu tava falando pra vocês era basicamente investir no Tesouro Direto. Como que a gente faz isso pelo Nubank? É possível? Sim, é. Então aqui em investimentos, você vai ter que criar uma conta de investimentos. É só você seguir o passo a passo do seu aplicativo, não tem erro. Vai aparecer essa opção aqui de investir. Você vai clicar aqui e aqui ele vai dar opções, tá? Primeira dica. Nunca, repitam comigo, nunca invistam em fundos de investimento. É furada total. Por quê? Eu preciso fazer um vídeo explicando só sobre isso. Vai ser um vídeo bem longo, um vídeo chato, mas confia em mim, não invista em fundo de investimento. A não ser que seja fundo de investimento imobiliário, que eu vou citar hoje, que são os FIIs, ou FIAGROS ou FIINFRAs, mas fundo de investimento de renda fixa, multimercado, fundo de ações, é bucha. Mas meu amigo investiu e rendeu lá mais de 20%. Não cai nessa. Eu vou fazer um vídeo provando tintim por tintim porque que não vale a pena nenhum tipo de fundo de investimento. Mas na hora certa eu farei. Então só confia por enquanto, tá? Então a gente pode vir aqui e investir. E vai achar a opção aqui, ó, Tesouro Direto. Então você não precisa criar conta no Tesouro, você até pode investir direto pelo site, mas eu acho bem mais complicado. Vale a pena você vir por aqui. E olha aí, ó, Selic mais 0,1% ao ano. Essa daqui tem o vencimento em 2029 e essa aqui tem o vencimento em 2027. Significa que você não pode tirar esse dinheiro antes? Na verdade, você pode. Porém, se você tirar esse dinheiro antes, você vai pagar mais imposto. Que tipo de imposto? Imposto de renda. Mas calma, não se preocupa com isso porque esse dinheiro já é retido direto na fonte, ou seja, quando você resgata o dinheiro já vem descontado o valor de IR, você não precisa pagar nada. Mas essa taxa é regressiva, ou seja, o IR é regressivo conforme a tabela de imposto de renda. Quanto mais tempo você deixar, num período de 2 anos, por exemplo, você vai pagar a alíquota mínima que é de 15% de IR sobre o rendimento. Mas mesmo assim, isso faz com que esse investimento renda mais do que a poupança. Mesmo que o IR coma um pedacinho, ele come, mas mesmo assim vai render muito mais do que a poupança. É um investimento bom e seguro, ok? Então você pode vir aqui, ó, aplicar. Então eu quero investir o valor mínimo, que tá aqui, ó, 159. Vou fazer esse investimento, eu tenho um dinheiro em saldo aqui. Confirma. Ele demora 2 dias úteis para processar, ele é um pouquinho mais demorado do que um CDB ou um RDB. E foi, enviou o pedido. Maravilha, a gente pode vir aqui para a carteira. Então ele está aqui em processamento, ele vai ser investido amanhã, porque agora são mais de 6 horas da tarde, então não ia dar tempo, mas está feito, super simples. Esse é o primeiro investimento que eu recomendo, como vocês viram aí, mas ele tem um montante mínimo para você começar, que é R$150, então às vezes não vale a pena, às vezes vale a pena você criar uma caixinha aqui de um RDB e ver se tem um resgate imediato. Essa minha aqui ficou com resgate diário porque é apenas uma caixinha que pode ter resgate imediato, se eu não me engano. Mas Yoshi, eu uso o Banco Inter, e agora? Como é que eu faço? Vamos lá. Então aqui no Banco Inter, você pode clicar aqui em Investe, você vai ter as opções aqui, né? Tem o porquinho, não vale muito a pena esse porquinho aí, mas clica aqui em Renda Fixa. Aqui você vai achar várias opções de CDBs, mas só mostrando para vocês, ó, títulos públicos tem uma opção aqui, mas nesse caso eu até recomendo que vocês coloquem nesse CDB. O que é um CDB? É você investir o seu dinheiro para o banco. Então vendo que tem essa escudinha ali falando garantido pelo FGC, isso significa que o seu investimento está protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito. O que significa isso? Então imagina que você investiu no Banco Inter e ele quebrou. O que acontece? Esse Fundo Garantidor de Crédito vai pagar para você o valor investido até um limite de 250 mil por CPF por instituição. Então você pode ter 250 mil aqui, 250 mil num CDB ou RDB do Nubank, 250 mil em outro e 250 mil em outro, ou seja, até R$1 milhão, porém dividido aí em pelo menos 4 instituições. Então o CDB é isso, é você emprestar o dinheiro para o banco vai pegar esse dinheiro, vai emprestar para outras pessoas, claro, lucrando muito mais e vai te pagar o combinado aqui. Essa é a segunda opção de investimento que eu recomendo para vocês começarem. Ou um CDB,
ou um RDB do Nubank, que na prática é a mesma coisa. Então aqui nesse caso, ó, quanto que eu quero investir? O valor mínimo é R$1. Eu quero investir aqui, ó, R$15. Vamos começar com pouco. Ok. Agora, vamos investir agora. Confirmar. Autentica aí. Sua aplicação foi realizada com sucesso. Yes! Comecei a investir. E por que que é importante, mesmo que seja com pouco dinheiro você comece? Porque isso cria um hábito em você. O seu cérebro, ele vai pensar, poxa, não é tão difícil investir. É super fácil, tá na palma da minha mão. Eu consigo fazer isso todos os meses. Aí a mágica vai acontecer. Você vai se apaixonar por isso quando você vê o seu dinheiro crescendo. Você precisa dar o seu primeiro passo agora. Garanto pra vocês que isso aqui vai mudar a mente de vocês para quando vocês olharem aqui pro dinheiro investido bonitinho, principalmente quando ele começar a render daqui 1-2 meses. Vai ser muito empolgante ver tudo isso, eu garanto. Um adendo importantíssimo. Se você precisar desse dinheiro, é importante você saber que em CDBs, em Tesouro Direto, você precisa resgatar ele com 1 dia de antecedência. Ele só vai cair na sua conta em dias úteis. No Nubank, se tiver ali escrito disponibilidade de resgate imediato, aí sim ele cai na hora. Mas geralmente em CDBs de outros bancos demora 1 dia útil. Então fique esperto, porque se você precisar desse dinheiro numa sexta-feira à noite, você não consegue retirar ele, ok? Então por isso que é importante também fazer a sua reserva de emergência, beleza? Mas vamos falar do terceiro e último investimento que eu recomendo para você que é iniciante, e agora é para você abrir a mente, para você ver como existem várias e várias possibilidades, e você vai se apaixonar pelo mundo dos investimentos, eu tenho certeza disso, que é investir em fundos de investimento imobiliário. Mas Yoshi, você acabou de falar que não era para investir em fundo de investimento. Lembra que eu falei que tinham exceções? Os fundos de investimento imobiliário são exceções muito boas, que são recomendadas com certeza para a gente investir. E o que é um fundo de investimento imobiliário? Imagina que você quer comprar um shopping para você alugar e ganhar dinheiro com o aluguel desse shopping. O problema é que um shopping é muito caro, mas se a gente juntasse centenas, milhares de pequenos investidores, cada um dando 100, 200 reais, a gente conseguiria juntar um montante muito grande e comprar não só um shopping, mas como vários shoppings espalhados pelo Brasil, ou seja, diversificando aí a nossa exposição ao cenário de shoppings. E nesse caso dos fundos, ainda a gente tem um gestor que vai gerir todo esse dinheiro desse pessoal e vai fazer melhores alocações, vai trabalhar para alugar esses móveis, vai trabalhar para fazer novas aquisições, e os fundos imobiliários são obrigados a distribuir pelo menos 95% da renda mensal deles. Isso significa o quê? Que eles são ótimas opções para quem quer aumentar a sua renda passiva, para quem quer viver de renda no futuro. Então existem vários e vários tipos de fundos. Existem fundos que investem em shoppings, em fundos que investem em galpões logísticos, em fundos que investem em lajes corporativas, que são essas lajes onde a gente tem vários escritórios, como por exemplo em São Paulo. Fundos que investem em dívidas, que emprestam dinheiro para outras empresas e essas empresas pagam ali com juros e eles distribuem esses valores aqui para os seus cotistas. E também existem outros tipos, como por exemplo fundos de fundos, fundos híbridos, entre outros, várias classes. Então imagina, você consegue comprar uma cota desse fundo, por exemplo, você comprou uma cota de um fundo de shopping, então todo mês você vai receber um aluguel referente à cota que você tem. Claro que esse valor é proporcional, a gente consegue analisar esses fundos, quanto que eles pagam, e eu vou dar um exemplo bem simples aqui, mostrando para vocês como que a gente pode avaliar de forma superficial esses ativos. Entrando nesse site aqui que se chama Funds Explorer, a gente pode ver quais são as alocações de alguns fundos. Então eu vou mostrar para vocês, por exemplo, um fundo de shopping. Vamos ver, a gente clica aqui na lupinha e aqui a gente vai colocar o seu código de negociação. Eu vou mostrar para vocês o HGBS11, que é um fundo de shopping bem interessante. Tá aqui. Então ele vai ter uma série de informações, liquidez diária, ou seja, quanto que as pessoas estão vendendo e comprando desse fundo, quantas cotas estão sendo movimentadas, digamos assim, diariamente. O rendimento, quanto que esse fundo está pagando por mês por cota. Aqui o valor da cota, então se eu quiser comprar uma cota desse fundo de shopping, ela custa R$ 175. Eu vou receber todos os meses R$ 1,60 por uma cota. Se eu comprar 10, eu recebo esse valor aqui multiplicado por 10. É muito interessante.
O Dividend Yield, que é a porcentagem que você recebe em relação ao valor da cota. Então o dividendo está muito alto. Isso porque o valor da cota está bem descontado, como a gente pode ver. Enfim, eu não vou dar muitos detalhes aqui, a gente pode fazer um vídeo específico falando de FIIs, né, de como analisar eles. Mas, descendo aqui, o mais legal de tudo isso é que você consegue ver quais são esses ativos, quais shoppings esse fundo tem. Olha só, ele é bem diversificado, ele tem 15 ativos em 4 estados, sendo que a maioria aqui é em São Paulo. Então aqui nesse mapa você pode ver aonde estão esses shoppings, o nome dele, ó, por exemplo, esse em Novo Hamburgo, Fashion Outlet, tem esse, tem um aqui em São Paulo, Boulevard Shopping, temos outro aqui em Cuiabá, que é o Goiabeiras, e mais 10 aqui na Grande São Paulo, né? Então a gente pode ver tudo isso daqui, e se você comprar uma cota, você pode dizer que é dono de um pedacinho desse shopping aí, e é bem legal. Mas Yoshi, pô, legal, investimento em shopping, galpão logístico, em lajes corporativas, em dívidas, mas R$180 é muita coisa, porque eu não tenho tanto dinheiro para fazer esse primeiro investimento. Mas é aí que tá, existem fundos com valor de ticker menor, que é o valor por cota, então se liga. Temos aqui o fundo MXRF11, que é um fundo de papel, ou seja, ele investe em dívidas. O pessoal gosta bastante dele, principalmente porque o valor de cota dele é bem acessível. Eu vou mostrar comprando na prática uma cota dele pelo Nubank, dá pra gente fazer isso. Então, R$9 uma cota, e é claro, o valor que você vai receber por cota, o seu dividendo vai ser de 10 centavos por cota. Se você comprar 10 cotas, você recebe R$1 e esse valor varia. Porém, quando a gente fala de fundo imobiliário, isso aqui é só um exemplo, tá? Não é recomendação nem nada, mas é só um exemplo de como a gente consegue adquirir cotas com um valor bem abaixo. Um ponto importante que a gente tem que lembrar é que os fundos de investimento imobiliário, os FIIs, eles são ativos de renda variável. O que significa isso? Sabe esse valor de cota? O valor de cota ele vai variar todos os dias. Nos FIIs essa variação não é muito intensa, mas pode ocorrer essa variação, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Isso significa que se você comprar, por exemplo, aqui ó, uma cota no valor de 9,08 centavos, amanhã ela pode estar valendo 10, pode estar valendo 8, pode estar valendo 9,50. Hoje, por exemplo, ela valorizou em 0,11, mas em um primeiro momento é importante a gente saber que essa cota pode variar devido a reações do mercado a diferentes coisas. Vou dar exemplos bem clássicos, né? Imagina que a gente descobre um caso de corrupção por conta do gestor num fundo qualquer aí. Com certeza a galera vai começar a vender suas cotas porque ninguém quer ficar num fundo que tenha corrupção, certo? Você vai perder dinheiro ali. Todo mundo vai começar a vender, o valor de cota vai despencar, com certeza. Por conta da oferta e demanda, um dos motivos. Outro motivo que pode afetar a variação das cotas. A taxa de juros tende a subir, tende a baixar. Isso acaba fazendo o valor de cota também trabalhar para cima ou para baixo. Se o presidente ou o nosso ministro falar alguma coisa em taxação de FIIs, alguma coisa assim, o valor de cota vai sofrer alterações porque vai ter gente com medo, vai ter gente comprando, vai ter gente vendendo e tudo isso faz esse valor de cota flutuar. Mas vejam que isso pode ser uma estratégia para você estar comprando mais ou até estar ganhando dinheiro com a valorização de cotas. Importante dizer, dividendos, que é o valor que você recebe por mês, é isento de imposto de renda no caso dos FIIs, pelo menos por enquanto, espero que continue assim. Mas caso a sua cota se valorize e você tenha que vender ela, ou você queira vender, você vai pagar 20% de imposto de renda sobre o lucro. Se você tiver prejuízo, aí não paga imposto de renda. Mas vamos ver como que a gente compra isso aqui na prática. Mas dá para comprar pelo Nubank, Yoshi? Dá para comprar pelo Nubank, Banco Inter, corretoras Rico, Clear, XP, Modal, BTG Pactual, várias outras, mas eu vou mostrar pelo Nubank porque, como eu falei, eu imagino que a maioria de vocês já tem esse aplicativo instalado, talvez seja mais prático, então vamos lá. Então aqui é muito simples, é só a gente vir na aba de investimento, clicar em investir, clicar aqui em explorar produtos, vamos arrastar aqui para o lado, fundos imobiliários, está escrito aqui até dividendos, olha que legal. E tem outras opções aí de investimento e tudo mais. A gente clica aqui, muito legal, ó, já está em fundos imobiliários, certo? E aqui aparece listado os maiores fundos do mercado, KNCR11,
HGLG11, ele fala mais ou menos o que é esse fundo, mas a gente vai buscar por aquele que eu mostrei para vocês, que é o MXRF11, que é um fundo bem acessível aí para todo mundo, que tá custando agora R$9 a sua cota. Então aqui ele mostra o resumo de hoje, né? Quanto que ele variou, 0,11%, o histórico dele aqui em 6 meses, 1 ano, 5 anos. Olha como subiu. E ele fala aqui, FII de papel, ou seja, um fundo que investe em dívidas, ok? Histórico de proventos. Tem bastante informação que a gente pode ver até pelo próprio aplicativo. E ele vai falando para vocês, ó, nos meses anteriores, quanto que esse fundo pagou. Nesse caso, ele tá pagando 10,999, 10 centavos, esse é o histórico dele. Porque é um fundo que custa baratinho, né? Custa R$9. Retorno pago no último ano, que seria o somatório de todos os pagamentos, R$1. Você pagou R$9, recebeu R$1, que é equivalente ali a 11%. Então vamos pegar um fundo agora um pouquinho mais caro, ó, só pra gente ver como exemplo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o HGLG11, que é um fundo de logística, que investe em galpões logísticos. Aqui a gente pode ver, por exemplo, o histórico de rendimento, né? De proventos pagos. Todos os meses ele pagou R$1,10. Por quê? Porque o seu valor de cota é maior. Rendimento por cota, ele fala tudo bonitinho aqui que vocês podem ver. Porém, pode ver ó, que ele pagou aqui um retorno menor, porque geralmente fundos de logística ou fundos de tijolos acabam pagando um rendimento menor do que fundos de papel quando a Selic está alta. Quando a Selic é baixa, dependendo do tipo de dívida que tem, os fundos de papéis pagam melhor. A gente tem que tomar cuidado que isso não é o único parâmetro para se avaliar um FII, até porque a valorização de cotas também conta bastante. Digamos que eu gostei desse fundo aqui, R$9, vou investir, né? Tá aqui, o perfil de investimento é moderado, porque é um fundo, na verdade é um ativo de renda variável, e eu quero comprar uma ação, quero começar aos poucos aqui, eu vou investir R$9. Então confirmo, coloco minha senha aqui e tá lá, tá feito, reservando o valor, confirmar agendamento, tá lá. Como agora já passaram das 6 horas, esse fundo só vai aparecer na minha carteira amanhã, né? Mas agora que a gente viu aí os 3 melhores tipos de investimentos para quem é iniciante, sendo Tesouro Direto, sendo CDBs, RDBs e fundos de investimento imobiliário, conta aqui pra mim nos comentários qual é o que faz mais sentido pra você. Eu recomendaria você investir nos 3, pelo menos um pouquinho aqui sim, só pra você sentir, pra você ver como é que funciona todos os meses esse dinheiro sendo gerado, aluguel caindo na conta, o dinheiro rendendo no caso dos CDBs e também no Tesouro Direto. E como eu prometi no começo do vídeo, eu vou falar aqui do principal erro que as pessoas cometem quando elas vão começar a investir. Você sabe qual que é o principal erro? É que elas não criam uma reserva de emergência antes de começar a investir. Começa a criar sua reserva de emergência antes de começar a investir. Eu vou deixar aqui também 2 opções de vídeos para vocês assistirem falando sobre reserva de emergência, como elas são importantes, e não caia nessa de querer investir, principalmente em renda variável, sem ter a sua reserva de emergência. Porque imagina só se você precisa do seu dinheiro, ela está investida em FIIs e bem no dia que você vai tirar, acontece alguma coisa e o valor de cota baixa. Você só vai perder dinheiro nesse caso, então cuidado com isso. Então agora eu quero saber de vocês, contem pra mim, vocês já investem? Vai começar a investir esse ano? Qual é a idade de vocês para eu saber mais ou menos aqui a faixa etária do pessoal que tá acompanhando o canal? E o principal, o que eu sugiro pra vocês? Comecem. Ah, Yoshi, mas eu tô meio inseguro de investir nesse negócio de fundo imobiliário. Não tem problema, começa no Tesouro, começa na caixinha. O importante é começar para você criar o hábito, não só de investir, mas para você ter o prazer de ver o seu dinheiro aumentando. Isso vai fazer com que você dê prioridade a isso, e ao invés de você gastar o seu dinheiro ali com uma bobagem no mês, você prefere investir ele sabendo que no futuro ele vai te trazer muitos frutos aí, com toda certeza. E se você gostou desse vídeo, a única coisa que eu peço na humildade é o seu like, e se você quiser, se inscreve aí para você acompanhar ou continuar acompanhando esse tipo de conteúdo aqui nesse canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima, valeu!